Diga lá, moçada, estamos aí começando mais um episódio deste podcast que veio para ficar e abalar as estruturas. O Prof. Play, um brinde. Acabou a água. E meu amigo Carlos Roberto de Almeida Júnior, que atende pelo vulgo de Carlão desde o tempo de Jaboticabal, a alcunha. Menino, na época que o capeta era criança. E hoje vamos tratar de um assunto desagradável, porém necessário, sobretudo porque falta pouquinho para o primeiro turno, no dia 2 de outubro, que é essa relação que existe entre intolerância e política brasileira, pensando, é claro, na macropolítica num ano de eleição. No entanto, a inflação não está baixa, o câmbio flutuante não está fácil, o superávit primário está dificultoso. Tudo isso para dizer para você o quê? A gente precisa faturar. Carlos Roberto de Almeida Júnior, fala para a moçada dos nossos patrocinadores. E vamos lá, né? Porque, olha, companheiro, o bagulho tá puxado, hein? Tá puxado. Eu tô vendo os caras comemorando etanol a R$3. Que fase que nós estamos, mamãe de Deus. Mas, enfim, vamos lá. Vamos falar aqui do nosso parceiro, que em breve estarei lá para trocar uma ideia, os nossos amigos da Fury. A Fury é uma escola de curso por matéria. Então, se você está na fase do pré-vestibular, se você está prestando concurso, está precisando de reforço escolar, então você pode procurar a Fury, que fica aqui na cidade de Marília, na rua Santa Helena, número 352, ali pertinho do Bosque. O telefone dos meninos é DDD 14, porque aqui de Marília, 981214287. Então lá você vai ter aula com o Esqui, com o Leite, com o Inácio, com o Ricardo japonês, com o Carioca, certo? Vai poder aí sanar as suas dúvidas na área de exatas, biológicas, redação. Os meninos estão voando e uma vez por mês, ou eu ou o menino Lucas estaremos lá para falar sobre algum assunto da atualidade geopolítica e ziriguidum, balacobaco, melecoteca. É isso aí, meu companheiro. E, não gosta de doce. Gosta de doce. O que você quer? Moçada, recentemente temos aí uma nova parceria super bacana, super legal, com a Velutini Gelateria, que fica aqui no centro de Marília. E fica atento, porque gelato e sorvete não é a mesma coisa, é muito mais gostoso. Gelato é mais firmeza. Na hora que você coloca aquilo nas suas papilas gustativas, você faz uma viagem translúcida no espaço-tempo. Eu me sinto em Veneza. É bom demais. Os caras são bons. A Velutini Gelateria, meu anjo, fica ali na Rua Bahia. Olha lá, é gostoso, hein? É coisa fina. A boca vira um córrego na hora. Rua Bahia, número 675, no centro da cidade. O telefone deles, você pode ligar no 014, código de Marília 996878724, mas, porém, contudo, todavia, você pode pedir pelo iFood, que eles têm uma embalagem térmica super adequado, dá para você comer também no conforto da sua casa, mas vale a pena ir lá, que é gostoso. Bom demais. Menino, eu tomei lá um tal de gelato de amora. É bom. Nossa senhora. Vou querer. Vou ter que querer. Eu não sei te explicar, mas é muito gostoso. Um forte abraço pro pessoal da Velutini Gelateria. Tamo junto. Bom demais da conta. Aliás, hoje eu já recebi a encomenda, tenho que passar lá. Já tá no centro, já passa. Já vou ter que ir lá já.
E o nosso companheiro de primeira hora, Esse nosso parceiro, ó o Braia. certo? É o campeão Championship, a Zap Autoescola, a melhor autoescola do Brasil. Essa é top. A Zap Autoescola fica ali na cidade de Garça, na Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, número 1145. O DDD é 14, telefone 34710662. Ali em Garça, carta tipo A, tipo B, AB e os convênios Canasa, Elon Musk, aquela coisa toda, que é pra sair de lá piloto de fuga, certo? Chega aí. lá, procura o nosso amigo Flavinho, que estrela de Hollywood, o caramba, chega lá que ele vai te dar uma mão, vai fazer um atendimento firmeza pra você na Zap Autoescola. Tá de Zap? É truco, né, filho? Não tem jeito de errar. Rapidinho. Ei, Carlinhos, hoje o papo é o famoso couro na cabeça da leitor, hein? Hoje é dia. Vamos tentar não bater tão doído assim. Mas o fato é que, se a gente observa a história recente do país pelo ponto de vista da política, desde junho de 2013 para cá, onde houve as famosas jornadas de junho, na maioria das cidades grandes e médias, a situação política mudou de figura de maneira muito drástica. Eu não sei você, mas eu acho que pouca gente poderia prever que aquelas movimentações inclinariam o Brasil para um momento tão conservador, reacionário e intolerante. Eu não sei se você teve naquelas passeatas, eu tive em uma ou duas, na época eu morava em Ourinhos, fazia graduação, final de graduação, e aí eu lembro que naquele contexto uma coisa me chocou e eu vi isso acontecer na minha frente. De um lado tinha um grupo com uma placa reclamando sobre o preço do transporte público na cidade de Ourinhos, aquela altura terceirizada por uma empresa que se chama VOA, se eu não me engano, que é a Associação Viária Ourinhos Assis. Do outro lado, a poucos metros, tinha um outro grupo com uma placa escrito litrão a R$1. Te juro por Deus. Então, um movimento grande, no entanto, sem identidade, descaracterizado, que permitiu que houvesse um embrião de outros movimentos organizados que colocariam o Brasil numa situação política difícil, como, por exemplo, o Movimento Brasil Livre, que depois, mais tarde, serviu de incentivo e plataforma jovem contra, aliás, a favor do golpe que sofreu a presidente Dilma. Fazendo esse pretexto, me fala uma coisa, você que é um cara mais da política do que eu, você acha que é possível a gente piorar? Sempre. Isso eu respondo rápido, sempre. E se eu posso falar para você de ser surpreendido, esses últimos 4 anos me surpreenderam bastante. Eu não imaginava que nós pudéssemos descer tão fundo. Não imaginava que nós pudéssemos estar aí em uma posição tão complicada do ponto de vista econômico, político, social, cultural, identitário e tudo mais. Então eu acho muito importante a gente conversar. Aliás, para alongar já um pouquinho e já entrar de forma um pouco mais consistente no assunto, esses dias, você sabe que uma coisa que a gente faz muito, eu faço até acho que um pouco mais, é ficar na estrada. E mundo moderno, o tempo que você está na estrada não é mais um tempo de diversão. Esse tempo também foi absorvido pelo trabalho. Agora a gente se desloca, grande parte das vezes, ouvindo um podcast de notícias, ouvindo site de notícia, no carro e tal. E tem uma sequência no Spotify falando do que aconteceu com o Brasil de 16 para cá. Todas as mudanças, então o marco disso aí é a ruptura política com o fim do governo Dilma.
E eles fazem exatamente uma análise prévia disso, falando dos movimentos de 2013, onde muita gente fala que o embrião do que vivemos hoje está em 13. E aí, ali tem alguns analistas que não fazem essa conexão. Eles fazem a conexão do embrião de hoje, na verdade, no resultado das eleições de 14. A Dilma ganha as eleições, mas não sai fortalecida. Ganha por pouquinho. Certo, a Dilma ganha por uma diferença pequena, acho que menos de 10% dos votos. Bem menos. Né? Eu trabalhei nessa eleição de mesário. Ela ganha de forma legítima, sim, mas uma diferença muito pequena. O Brasil estava muito... Ou seja, a oposição enorme. Isso. E o papel do PSDB, do Aécio Neves, assim que sai o resultado das eleições, é um papel extremamente importante, porque eles, ao invés de reconhecerem a derrota e seguir o baile, não, ele começa a questionar a validade das eleições e depois tem todo um processo declarado. Só jogar no Google, é facinho, procura declarações do Aécio Neves e de partidários do PSDB naquele momento, onde eles vão jogar as tais pautas bomba, que é ali que acontece um negócio, e eu achei muito interessante a análise que foi feita, que é o seguinte: de 2014 para cá, a direita, a centro-direita, que estava tomando na cabeça nas eleições, já numa sequência grande, já eram 4 eleições que eles perdiam em âmbito federal, eles resolveram arriscar perder a democracia e dar espaço para um grupo que sempre existiu, mas que não tinha força, que era o grupo de extrema-direita. Certo? Então, esse flerte com o fim da democracia que vai trazer uma série de complicações que nós temos hoje e que é, acho que, o ponto central da nossa discussão. Exatamente. É bom dizer, então, para quem está ouvindo a gente, que tudo que é extremo é ruim. Porque quando você está capturado por uma extremidade, você enxerga todo mal o resto, que é grosso modo aquilo que em sociologia e em geografia política se chama de experiência fundamentalista de mundo, né? O que é um fundamentalista, se não, na verdade, um proto-fascista em potencial, que com algumas condições institucionais muito breves, que hoje até as redes sociais fornecem, aflora e começa a se manifestar na forma de grupo. O fato é que, como a gente vive um momento onde existe muito radicalismo, muito extremismo, muito fundamentalismo, isso se expressa de maneira evidente na paisagem política com exemplos concretos e materiais de violência que levam pessoas a situações extremas e, eventualmente, levam algumas pessoas à morte. Quando, em 2018, nós fomos votar no primeiro e no segundo turno, era um cenário bastante dicotomizado e eu não sei se você se lembra, havia dicotomia do resultado das pesquisas, inclusive. Então, muito embora houvesse uma inclinação maior no senso geral de acreditar que de fato Jair Bolsonaro seria eleito, aqui, ali e acolá aparecia de repente a chance de que isso não acontecesse. Então, nesse momento de polarização, que eu acho que se a gente pensar de 89 para cá deve ter sido o momento mais agudo de polarização que nós vivemos, algumas pessoas, não sei se foi o seu caso, mas eu fiz isso, fui votar de vermelho na eleição. Mais ou menos com a clareza de que ia perder, e no outro dia eu fui trabalhar de vermelho. E acho que eu usei vermelho uma semana mais ou menos. E aí, para bom entendedor, meia palavra basta, com aquilo, simbolicamente, eu estava demonstrando a minha inclinação política, ao mesmo tempo a minha preocupação e a minha insatisfação. Contudo, hoje, Carlos, eu não coloco uma cor dessa nem fudendo. Porque, vou te falar uma coisa, aquela sua tese do cu disponível, eu não quero que o meu esteja disponível para nenhum grupo de esquerda, cara. Porque eu tenho irmão, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho afetos, e eu não tenho muito bem certeza se tem outra vida para eu curtir depois. Então eu quero viver a minha bem vividinha e o máximo que der, de preferência do jeitinho que fez a Elizabeth II até uns 96 anos. Você está entendendo? Nesse sentido, eu acho que é importante que a gente comente alguns casos
de violência que houve. Em 2018, foi o caso do assassinato de um capoeirista em Salvador chamado Moa do Catendê, mestre de capoeira, estava num bar logo após as eleições, o anúncio do resultado das eleições. Um indivíduo passa perto do bar e grita o nome do Bolsonaro, e o Moa do Catendê lá dentro grita: aqui não, aqui é Lula. O cara então vai até a casa dele, pega uma faca, volta e mata o capoeirista, que já era um senhor de idade, tá? Importante destacar, não era um cara de 20 anos, 30 anos, era um senhor já com uma idade relativamente avançada aí, certo? Era um idoso dentro dos padrões oficiais. Então, esse foi o primeiro caso. Algo me diz que essa coisa de facada está simbolicamente atrelada que a facada que o Bolsonaro sofreu, supostamente sofreu, né? Não parece que tem uma intimidade? Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Você acha que é só coincidência? Eu acho que é a arma que tá à mão. Ah, entendi. É a arma que tá à mão. É a arma mais fácil, mais acessível. A arma de fogo é elitizada, parceiro. A arma de fogo é cara, não é... Ou você é bandido, porque para você ter uma arma de fogo legalizada hoje, você tem que estar disposto a gastar mais de 5 mil reais com a arma, fora as documentações. Facinho vira 10 pau. Então, não é... Eu acho que não é... Não tem essa correlação, não. Lógico... É um achismo, né? É só Fica uma opinião. no campo da conjectura. Mas eu acho que é porque a arma que tá à mão mesmo. Houve tá mais fácil. também esse ano o assassinato em Foz do Iguaçu do Marcelo Arruda, que estava comemorando o aniversário na cidade de Foz do Iguaçu. Me parece que na sede de algum sindicato, alguma coisa mais ou menos assim. Estava com família, estava com amigos. Deu para ver pelas imagens do aniversário que era uma pessoa simples de grana, porque não havia requinte nenhum no aniversário. Um bolinho, um refrigerante, um salgadinho, uma cerveja. O aniversário estava tematizado com elementos imagéticos do Lula e do Partido dos Trabalhadores. E ele pode fazer isso se ele quiser. Afinal, não há nada de ilegítimo de fazer uma festa. Eu quero cortar o senhor um pouquinho antes. Porque, de repente, acho importante fazer um gancho. Quando aconteceu a eleição, eu não me lembro se eu coloquei alguma roupa, alguma cor naquele processo eleitoral de 18 ou não. Não me lembro mesmo. Mas eu me lembro de ter ficado muito emocionado quando aconteceu o resultado das eleições. Eu sou mais velho que você e eu posso falar assim, eu votei no Lula muitas vezes na minha vida. No Lula e no PT. Eu só não votei no Lula em 89 porque eu não tinha idade. Certo? Na eleição de 89 eu ainda era criança, mas depois eu votei em 94, votei em 98, votei em 2002, votei em 2006, votei na Dilma em 10, votei na Dilma em 14. Mas quando nós chegamos na eleição de 18, eu não votei no PT. E eu sei que você também não. No primeiro turno. O segundo turno é um momento onde você escolhe aquele que tem alguma afinidade ideológica com você e aquele que não tem afinidade ideológica. Não é uma discussão de vou escolher aquele que eu considero o melhor. É o famoso menos pior. É o que dá, certo? É o que tem pra hoje. É o que dá. E aí, eu já falei isso 1 milhão de vezes. O indivíduo que é o presidente do Brasil hoje, ele não teve o meu voto e não terá. Não é nessa eleição, ele não terá nunca na vida, porque os elementos que ele defende enquanto... Ele fala que defende a família, mas eu não consigo ver essa defesa efetiva. Certo? Eu acho que é muito mais bravata as coisas que ele fala com relação à moral, bons costumes, cristandade, né? Do que prática. Enfim, sem alongar muito nisso, porque para mim cristão não fala de matar os outros. Certo? Esse é um negócio, né? É uma contradição absurda. Né? É um crime muito duro, não né? dá, Uma parede muito sólida. Chega um momento que você fala assim, ó, isso não dá.
Sacou? Eu até aceito você privatizar um monte de coisa. Mas falar que cristão defende a morte dos outros, desculpa. Não fecha. Não dá, pra mim não dá. Enfim. E aí, veja, antes de chegar no que aconteceu em Foz, eu queria dizer assim, eu fiquei muito emocionado quando saiu o resultado daquelas eleições, porque eu senti naquele momento que a vida de muitas pessoas corria risco. Eu cheguei a externar isso para pessoas da minha família. Eu cheguei a falar na sala de aula para alunos que eu tinha medo do que podia acontecer. Fora de brincadeira. E todo mundo falou, você tá exagerando, você tá maluco, bababá, bababá, bababá. É só discurso, é só brincadeira. É só brincadeira. É figura de linguagem. E agora? E agora? Certo, eu acho que nós temos que lembrar que nesse meio de caminho, parceiro, nós tivemos uma pandemia que deixou todo mundo dentro de casa. Se deixou todo mundo dentro de casa, eu tô vendo um monte de gente falando assim, o número de homicídios diminuiu. É lógico, tava todo mundo dentro de casa, porra. Olha, o número de roubos diminuiu. É evidente. Pô, tá todo mundo dentro de casa, parceiro. Eu sou ladrão, vou na rua, vou roubar quem? Não tem ninguém. Se liga, né, parça? Precisa ser muito orelhudo. Aí o que tá acontecendo? O povo começou a sair e aí nós começamos a ver a desgrameira. Certo? Exatamente. Aí nós começamos a ver a desgrameira. E ela tá aumentando. Isso. Então acho que isso é importante. Eu não tenho coragem de colocar no meu carro um adesivo falando em quem eu vou votar. Nem eu. Certo? Não tenho coragem. Nem vou. E pô, é foda isso, cara, porque a gente sofre uma pressão. Mas um monte de gente que acha que sabe em quem eu vou votar, eu digo pro você não sabe. Você não sabe. Você acha que você sabe. Certo? Poxa. É isso aí. Caramba, velho. E aí os caras ficam nesse negócio. E a coisa tá difícil, tá pressão. Tá desandado. E aí o Marcelo Arruda, voltando, foi assassinado. Marcelo Arruda, que era policial. Então veja, ponto e vírgula. Não é exatamente você assassinar uma pessoa que trabalha profissionalmente com segurança pública, seja da polícia municipal, porque a pessoa tem arma e treinamento. Contudo, quem o matou foi outro policial penal, ou seja, que é o famoso polícia que trabalha na cadeia. O nome desse assassino é Jorge José da Rocha Guaranho. Hoje, nós vivemos num mundo informacional onde confeccionar prova contra tudo e contra todos é muito mais rápido, muito mais prático, muito mais fácil, porque todo aparelho desse tem uma câmera e tem câmera para todo lado. Então, mais do que rapidamente, esse crime, que se chama homicídio doloso, ou seja, matou com a intenção de matar, rapidamente atrelou-se a ele uma pena. Não sei como é que funciona a questão penal para homicídio no Brasil, eu sei que seguramente não é uma pena fácil de cumprir. É regime fechado seguramente, né? Você vai lá e atira numa pessoa com a intenção de fazê-lo, eu acho que você não vai pagar a cesta básica. Recentemente, aliás, ontem, né? Então, mas pera, vamos falar um pouquinho mais desse caso antes. Vamos. Porque eu acho que é importante, cara. O cara que fez os disparos, que executou o Marcelo Arruda, o tal do Jorge, ele estava em uma festa e uma pessoa perto dele tinha acesso às câmeras de segurança do clube onde o Marcelo estava fazendo a festa. E mostrou pra galera, eu não vou aqui falar o que ele disse, porque nós estávamos lá. Mas por que ele tinha que mostrar pros outros que alguém estava fazendo uma festa com o tema Lula e o PT? Mostrou, o cara então falou, eu vou lá. Pra quê? Pra quê? Aí ele chega com o som do carro alto, com uma música em alusão ao Bolsonaro, ele fica gritando que é Bolsonaro, aí eles discutem, o Marcelo joga terra, umas pedrinhas, dá pra ver na imagem que não é nada muito sério, joga nele, ele fala, eu vou buscar minha arma e vou voltar, e ele o faz.
Então, é assim, tem um monte de coisas ali que mostram. A motivação dele ir até lá foi motivação política. Aquilo não foi resultado de uma discussão. Eu e você, a gente discute, sei lá, porque não gosto dessa água e um mata o outro, certo? Isso é um motivo fútil. Aquilo foi motivação política. Nenhum líder político está envolvido com aquilo, pelo menos não diretamente. Sim, claro. Mas mensagens se passam. E o cara foi lá e começou a atirar, o outro revidou, acabou atingindo ele. E é muito louco isso, cara, porque quando o presidente foi indagado sobre o acontecido, ele falou assim, e os outros chutaram o cara no chão, já baleado. Peraí, mas o cara matou o outro e ele tá tentando relativizar isso. Ah, mas aqueles caras foram violentos. Foram, eles estavam reagindo a uma dinâmica de violência. Certo? Ah, mas o cara já estava caído e tal. Puta, cruel. Era uma festa. Os caras estavam bêbados. Agora, aquele chegou lá e chegou atirando na frente de uma criança de meses. É importante a gente destacar tudo isso, porque, cara, nós não estamos seguros hoje para falar de determinados assuntos. É isso aí. Não esqueça você, meu amigo, você assistiu, eu estava dando uma palestra e eu fui interrompido com alguém aos gritos dizendo que eu estava falando besteira porque eu estava falando da Ucrânia. E porque, enfim, eu estava expondo ali a análise histórica, factual e tal. Enfim, nós estamos numa situação difícil. E aí, acabou? Não acabou. Não acabou. Você sabia que esses dias eu cheguei numa sala de aula, nós não tivemos tempo de conversar sobre isso. Eu cheguei para dar aula numa sala de aula e tinha vários alunos com a camiseta da seleção brasileira. Em um dia que não era jogo do Brasil. Aquilo hoje é algo de se estranhar. Um aluno falou assim, o pessoal acha que só porque você põe a camiseta da seleção, você está... Como é que ele falou? É uma questão política. Eu falei para ele, olha, infelizmente... Infelizmente virou. E eu digo infelizmente do fundo do coração, porque eu adoro a seleção brasileira. Eu já falei para você várias vezes, eu sou patriota mesmo, eu adoro os símbolos brasileiros. Eu sou um brasileiro convicto que ama esse país. Todavia, eu não posso negar que um grupo tomou de assalto alguns símbolos, dentre eles a camiseta da seleção. Sim. Toca. Você tá vendo que essas coisas me deixam puto. Não, mas tá bom, tá. Aposto que quem tá assistindo tá aprendendo um monte. E aí, hoje a gente tá gravando no dia 9, né? Significa, portanto, que anteontem foi o bicentenário da independência do país, que enfim, aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. E aí, entre hoje e ontem, houve mais um caso, né? Mais um assassinato numa cidade mato-grossense. Como que é o nome? É Cárcere? Como que é o nome da cidade? Não, é Confresa. Confresa. Se eu não me engano, é pro norte do Mato Grosso. Onde uma vítima de 42 anos, chamado Benedito, que é o nome do meu avô, Benedito Cardoso dos Santos, foi assassinado por um suspeito identificado pelo nome de Rafael Silva de Oliveira, que já está preso. É suspeito? Não, ele confessou, né? Porque essa notícia aqui ainda não era o réu confesso. E aí, eu também não queria me furtar de lembrar do caso do Bruno Pereira e do Dom Philips, que foi lá pertinho da reserva indígena do Alto do Javari, que fica na divisa entre Amazonas e Acre. Bruno Pereira, um dos principais indigenistas do planeta, um cara que sabia o trabalho antropológico de identificação de grupos indígenas e nativos ainda não identificados, que é um negócio dificílimo de fazer. Ele era um dos coordenadores gerais da FUNAI, que é um cargo difícil de conquistar, que você conquista por intermédio de concurso público.
As pós-graduações que você precisa ter para fazer isso, como antropologia e arqueologia, não tem muito por aí. Então, é basicamente você dedicar uma vida a um assunto onde, em geral, as pessoas não têm mais sensibilidade, porque a nossa cabeça é muito mais urbana do que indígena. Esse cara foi exonerado do cargo por questões político-ideológicas. No lugar dele colocaram um pastor. E aí, por perseguição, por retaliação, ele foi assassinado até que razoavelmente próximo de onde mataram em Chapuri o Chico Mendes. Não está exatamente atrelado à questão partidária, mas está atrelado à ideia vil que esse governo propagou durante os últimos 4 anos, que não é justo demarcar mais nem um único centímetro de terra indígena do Brasil, e o fizeram. Justamente. Sim. E há, inclusive, estacionado no Supremo, uma discussão que é a pauta do marco temporal para a demarcação de novas terras indígenas, que significa, do ponto de vista prático, não demarcar mais nada. Então, eu vejo, e você também vê, com certeza, que o Brasil regrediu muito. Regrediu socialmente falando, regrediu economicamente falando, regrediu do ponto de vista das sensibilidades. É muito curioso que não só parte da população perdeu o traquejo de discutir política e economia de civilizada, como pegou isso, que talvez já fosse uma habilidade frágil, e transportou para o outro lado, que é completamente o contrário de uma ordem razoável e civilizada das coisas. Nesse sentido, eu queria dizer que recentemente um estudante perguntou para mim por que o voto não pode gerar um ticket, tipo, sei lá, uma cédula impressa, comprovando que você votou naquele ou nesse ciclano. Por que isso não é uma coisa razoável de se pensar na atual realidade política brasileira? Você quer dar a resposta? A premissa básica do processo democrático é o fato do voto ser secreto, né? Para proteger exatamente o eleitor, para que esse tenha total liberdade para efetuar o seu processo político ideológico da forma que efetivamente achar que deve. Certo? Então, se o indivíduo puder sair dali com um impresso dizendo em quem ele votou... Alguém pode cobrar o impresso? Nós vamos reeditar o voto de Cabresto. Né? Isso seria um retrocesso secular. Mais. Isso é ultrajante. Lembrando que o voto de Cabresto acaba no Brasil na eleição de 30, né? Porque daí vem a Revolução. Na verdade, ele acontece em 30... É 30 ou 29? 30, eu 30, acho. Quando Júlio Prestes ganha e depois o Getúlio vem e faz aquele golpe que ganha o nome de Revolução também. Que é também outro... outro migué, né? Mas de fato, acabou em 46, né? Não, 45. É que daí não tem voto, né? Na ditadura Vargas aí não tem. Mas na próxima eleição, que ganha o Dutra, ali talvez tenha sido um respiro democrático até o Juscelino, né? Então. Enfim, eu acredito, cara, que nós estamos em um momento muito importante. E esses dias eu escutei as pessoas falando assim, quem é extremo faz muito barulho. E quem é de centro, que tem mais bom senso, faz menos barulho. Mas é chegada a hora da gente que é mais, como é que eu posso dizer, mais comedido, começar a se expor, certo? O que importa, e eu vou falar isso com uma dor terrível, assim, é importante que nós tenhamos clareza de que escolher alguém calmo, de bom senso, centrado, organizado, é importante porque isso é uma imagem. Sabe, isso gera... Cara, eu estava assistindo ontem uma reportagem à noite na televisão falando sobre um surto de, acho que meningite.
Será que é isso? Agora eu não lembro exatamente a doença. Isso foi bem antes de eu nascer, né? Isso foi começo até meados dos anos 70. Eu nasci em 78, então não tenho memória. Não era poliomielite? Não. É uma vacinação para adultos. Ah, tá. E aí, tava matando muita gente e tal. E aí, pô, o presidente da República foi lá no gabinete do presidente da República, foi alguém lá, ele tira, né, regaça a manga da camisa, pá, toma vacina, e aí perguntam e tal, qual que era a importância, ele tinha medo de se contaminar. Ele falou, principalmente é dar o exemplo. Porque a figura que seja presidente da República tem que dar exemplo. É isso aí. É importante. Tem que dar exemplo. Não dá pro teu pai chegar pro você e falar, meu filho, não fume, e ele tá fumando. Não dá pra ele falar pro você, não beba, e ele tá bebendo. Certo? Não dá. A conta não fecha. Ele tem que dar um exemplo, parceiro. Eu gosto de tomar uma cerveja, gosto de fazer ali no final de semana, tomar um negocinho. Você sabe, você me acompanha. Você não vê eu tomando bebidas destiladas, eu não tomo cachaça, eu não tomo uísque, eu não tomo vodka, eu não tomo essas coisas. Então eu falo pra minha filha, tome cuidado, essas bebidas são fortes, olha só, ó, o papai não toma. Certo? Você tem que dar um exemplo, parceiro. E aí nós estamos numa situação em que o nosso presidente, ele fala, vamos executar, vamos fuzilar, vamos exterminar, metralhar. São termos usuais no vocabulário. E no dia 7 de setembro, bicentenário da independência desse país tão amado, o presida vai lá num evento oficial, não é evento de campanha, é evento oficial. Da nação. Não é dele. É do país. E ele grita na frente de todo mundo que ele é imbrochável. Eu queria ver agora esses caras chegando para as crianças, que eles dizem que tem que defender as crianças. Como é que ele fala para a criança isso aí? O que ele está querendo dizer com isso? Eu quero que chegue uma criancinha, uma menininha de 8 aninhos, 7 aninhos, vira pro pai lá e fala, pai, o que o presidente quis falar? O que é isso aí? Chupa essa manga agora. Sacou, bicho? Que loucura que nós estamos vivendo, parceiro. Eu lembro de um monte de gente falar que era um absurdo o Lula falar que tomava um negocinho, que gostava de tomar um gorozinho de vez em quando, pá. Todo mundo fala que isso era um ultraje. Beleza. É a mesma regra? Isso aí. Isso aí. Ó, o cara lá no Mato Grosso que matou o outro na facada e no machado. Tá escrito na reportagem. Nenhum dos dois tinha bebido. Eles estavam discutindo por política. E um foi lá, pegou e meteu a faca no outro. Cara, quantas e quantas vezes eu tive discussões gigantescas com pessoas que defendiam uma linha, outra linha e tudo mais. Cara, como é que terminava a discussão? Terminava, ó, você não me convence, tá bom, você também não me convence. Beleza, falou, tudo certo, tamo junto. Tchau, obrigado. Cara, fecha a conta aí. Ah, Carlão, a maioria das pessoas tá aí matando os outros? É evidente que não. Mas nós temos que dar o exemplo do contrário. Mas um caso já é assustador. É absurdo. É absurdo. Você tem direito à vida, cara. Cara, que mundo que nós estamos vivendo. Então, é perigoso? É perigoso. É perigoso. Tá perigoso. Certo. O Bolsonaro vai ser reeleito? Eu acho que ele tem chance. A chance é grande, tá crescendo. 30 milhões de votos cativos. E diminuiu o preço da gasolina, né? Diminuiu o preço do whey, né? Diminuiu o preço do whey, você vê que é importante, né? Diminuiu o preço do jet ski, ele falou lá. De 80 para 70. Né? Que, pô, jet ski, ele falou, cara, puta, quando você andar de jet ski, você vai adorar. Ah, um negócio importante, pô, no Brasil, né, cara? Caramba, jet ski, né? Quem que não tá comprando jet ski? Não é isso? Porra, veja. A função desse episódio é falar mal do presidente da República? Não. Não. O meu sonho
é voltar a viver, porque eu já vivi isso. Voltar a viver num país que a propensão política, o seu processo ideológico, a sua política partidária não coloca a sua vida em risco. Que você não vai perder um emprego porque você tem uma determinada linha política ideológica. Certo? Porque as pessoas elas estão perdidas. A ponto de um professor de geografia não poder dar aula de reforma agrária, porque alguém não concorda com a reforma agrária. Parceiro, a reforma agrária é lei, brother. É isso aí. A minha função não é falar o que eu acho. É o que tá na lei. É cumprir a lei. Aliás, eu acho a lei da reforma agrária uma merda. Mas tá lá. Mas eu dou aula do que tá na lei. Quando eu estou dando aula de economia brasileira, eu falo quando o governo fez o ProUni, defende pra cá. Eu acho o ProUni uma merda, escuta, eu acho uma merda. Mas eu não falo, o ProUni é uma merda. Eu falo, foi isso, a meta era essa, fez assim, foi pá. Porque eu não sou pago para falar o que eu acho. Eu sou pago para passar agora, você passar um fato. Maluco, a gente corre o risco, parceiro. A gente corre o risco de gente estragar o carro, atacar o C, machucar o C. Sua vida corre risco numa situação dessa. Isso é o Armagedon. E as trombetas do Apocalipse estão pertinho. Rapaz do céu! Eu adoro, por exemplo, trocar ideia com um cara, vou falar o nome dele porque ele é um cara interessante, o Daniel, que é advogado lá da escola onde a gente trabalha junto e tal. Eu e ele temos visões políticas completamente diferentes. E nós dialogamos com uma tranquilidade gigantesca. Conseguimos brincar, conseguimos tirar uma onda com o outro, pá. E se quando o assunto é sério, um apoia o outro, um ajuda o outro quando é necessário, certo? Olha que civilidade. Tá faltando isso, parça, porque a coisa tá perigosa. E eu acho que eu já falei demais. Eu acho que a gente pode encerrar, podemos fechar a tampa. E a mensagem que fica é o seguinte: não abra mão da sua visão, se proteja, vote em projeto e oremos por essa nação, porque a situação tá tensa. Muito tensa, muito tensa. Carlos, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Até a próxima. Até uma próxima. Forte abraço. Falou!